Sem muito, vamos chamar aqui então os nossos alunos que vão falar aqui esta manhã. Quem é que vai? Dos homens, das mulheres? Não separaram hoje não para falar? Ah. Das mulheres quem é? Tem alguém das mulheres? Tem. Dos jovens? Quem primeiro? Tá no fogo, vamos se queimar, né? Bom dia, paz do Senhor, família. A lição hoje pela manhã foi uma lição muito maravilhosa. Aprendemos sobre um homem que é muito falado na nossa trajetória evangélica, que é Pedro, o homem trabalhoso, né? A diaconisa Otília trouxe com muita propriedade falando sobre Pedro. E uma passagem que muito tocou no meu coração diz assim: o domínio e controle do nosso temperamento diante de situações estressantes constitui elemento fundamental para o amadurecimento da vida espiritual. Não é sem razão que um dos gomos do fruto do Espírito que precisamos produzir é o domínio próprio, que nos faz controlar tais potencialidades negativas. A personalidade de Pedro era uma personalidade muito forte. Porém, nós aprendemos que Deus ele não mudou a personalidade de Pedro. A gente vê, depois do Pentecoste, que ele ainda, com toda aquela sua impulsividade, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor, mas ele aprendeu a ser dominado pelo Espírito. Né? Ele já não usava a sua personalidade para agir sem a direção do Senhor. E é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. No meio da igreja tem pessoas de vários tipos. Tem pessoas calminhas, tem pessoas que falam muito, pessoas muito impulsivas. Quem conhece um pouco sobre os temperamentos sabe, né? Pessoas melancólicas, coléricos, sanguíneos. E ninguém nunca vai ser igual a ninguém. Porém, você é importante na presença do Senhor do jeito que você é. Você só precisa ser moldado pelo Espírito. E era o que faltava em Pedro. Ele não pensava, ele já falava. E foi necessário ele passar por filtros de mudanças para o seu temperamento ficar adequado do jeito que Deus queria para usar ele. E o interessante é que quando ele nega Jesus e ele se afasta, vamos dizer que ele ficou desviadinho. Quando Jesus ressuscita, que as mulheres estão lá no túmulo, a primeira coisa que Jesus fala para elas: vai lá e avisa a Pedro que eu ressuscitei. Ou seja, mesmo depois de ter negado, mesmo depois de ter se desviado, ele ainda era útil para o Senhor. E após a transformação dele, a Bíblia diz que até o dia dele morrer, ele foi usado grandemente pelo Senhor. E que assim venha fazer nas nossas vidas, que a gente venha ser deixado ser dominado pelo Senhor, ser moldado por Ele. Eu tinha um defeito que eu achava uma qualidade. Eu me achava uma pessoa muito sincera. Então, tudo que eu pensava, eu falava. Só que, muitas vezes, a minha sinceridade magoava, porque as pessoas não estavam prontas para ouvir tudo que eu achava que deveria ser falado. Então, eu passei por momentos muito difíceis para aprender que nem tudo que eu penso eu tenho que falar. E foi isso que eu aprendi nessa manhã. E para ser um pouco abusada, que eu sou um pouquinho parecida com Pedro, eu queria pedir ao pastor que, quando ele pudesse fazer uma oração por mim, que hoje eu faço 29 anos de casamento. Quem não conhece o moço que entrega água, ele é o meu esposo. E queria pedir ao Senhor que me viesse dar de presente, ele está aqui caminhando juntamente comigo. Amém? Vai passar um álcool, não? Bom dia, a paz. Bom, um tópico que me chamou bastante atenção, um dos tópicos, né, foi aprendendo com o erro dos outros. O ideal é que a gente aprenda com o erro dos outros mesmo, mas será que a gente consegue sempre aprender com o erro dos outros?
Muitas das vezes não, né? E é mais fácil a gente apontar o erro dos outros do que a gente ver o nosso erro, né? E Pedro, ele não percebeu que estava no erro quando Jesus falou que ele ia negar ele 3 vezes. Ele só percebeu após a 3ª vez que ele negou a Jesus. Então, esse foi um dos tópicos que me chamou a atenção, né, que a gente possa refletir. E outro então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. A gente, muitas das vezes, no nosso dia a dia, a gente puxa a espada, mas sempre Jesus fala para a gente guardar a espada. Então, que a gente possa estar ouvindo a Jesus. Nem sempre a gente consegue estar ouvindo a Jesus, que a gente possa buscar mais intimidade com Jesus para a gente estar ouvindo e reconhecer os nossos próprios erros, que é bem difícil. A paz do Senhor para a igreja. Bom, eu já estava até ensaiando o que eu ia dizer aqui, mas a irmã trouxe aqui muito bem explicado para a igreja, né, sobre esse aspecto da impulsividade, de como, né, nós devemos, principalmente até como cristãos, né, o mundo está sempre apontando a gente por várias coisas, e nesse aspecto de a gente ser impulsivo, a gente tem que ter um controle redobrado na hora de ou se expressar ou de tomar alguma atitude, né? A gente que está na rua, está no trânsito, aí aquele camarada passa com o carro, né? Na mente você tem aquela vontade de falar um monte de coisa para ele, mas aí você tem que se segurar, porque você pode causar um problema naquele momento, né? Um problema físico, um problema de acidente, e, consequentemente, escandalizar o nome do Senhor Jesus, porque você é cristão. Então, a gente deve tomar cuidado com isso, né? Embora eu acredito que o fato de a pessoa ser impulsiva, ela não necessariamente tenha um defeito, isso pode ser usado como virtude também, como a irmã citou agora há pouco, depois né, em Atos 2 ali, quando Pedro, né, tem aquela pregação e 3.000 almas se convertem, foi um ato impulsivo naquele momento. Acredito eu que fruto de ele estar predisposto sempre, né, uma característica nossa como de proatividade, né, de se colocar à disposição para fazer alguma coisa. Então, nesse momento, ele foi impulsivo, mas eu não vejo como um defeito, né? E também naquele momento em que Pedro estava no barco e estava acontecendo aquela tempestade, quer dizer, um pouco antes, e que Jesus, né, chama os discípulos, e Pedro é o primeiro a se colocar ali. Então, tem 2 aspectos. Agora, como lidar com esses 2 aspectos? O positivo da impulsividade e o aspecto negativo da impulsividade. Primeiro, fruto do Espírito Santo, você buscar, né, ter o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. E o principal, na minha opinião, é você ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, né? A gente percebe que Pedro, ele antes de Atos, ele agia de um jeito, mas depois do revestimento de poder que ele recebeu, todos os apóstolos receberam ali, ele mudou completamente a sua vida, em todos os sentidos. E acredito eu que na nossa vida também é assim. Antes de tomarmos decisões impulsivas, antes de tomarmos qualquer tipo de atitude, entrega nas mãos do Senhor o que você vai fazer, como você deve agir. Então, é isso que nós aprendemos ali. A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus. Bom, já foi dito praticamente tudo, né? E nós também conhecemos um pouco sobre Pedro, porque ele é um dos apóstolos mais pregados, mais falados, né? Mas é sempre importante, principalmente no que essa lição se propõe, essa revista se propõe a nos ensinar,
falar sobre esse apóstolo tão emblemático, né? O que me chamou a atenção, até fiz a pergunta para o professor, porque a lição, a revista, o nome da revista é A Equipe de Jesus. E eu fiz a pergunta, mas por que Jesus chamaria alguém tão temperamental, alguém tão impulsivo para a sua equipe? Jesus estava formando uma equipe, estava formando um grupo. Nós sabemos que os discípulos de Jesus eram muitos, havia mais de 400 discípulos. E Jesus separou 12, quer dizer, ele formou a equipe dele. Eu quero 12 para caminhar comigo, para aprender mais profundamente sobre o meu ministério. E chamou um bronco. Pedro era um bronco, Pedro era um pescador. A pescaria de Pedro não era com anzol, aquela varinha em anzol que ele leva, era o arrasto, né? Era a rede que tinha que puxar, era uma coisa pesada. E então ele era um homem acostumado ao serviço bruto, ao trato bruto com as pessoas. E Jesus fala assim, eu quero esse camarada para o meu ministério, para a minha equipe. E lá na primeira lição, que fala convocando homens comuns para uma tarefa extraordinária, não quero embolar aqui as lições, mas só para ressaltar que naquele dia, naquela lição, nós falamos um pouco sobre ele e a respeito de qual é o critério que Jesus usa para convocar a sua equipe. Qual é o critério de Jesus? Então, Jesus chamou Pedro por quê? Chamou Pedro porque Pedro pescava bem, porque Pedro era um homem forte, ou porque Pedro era impulsivo, como a lição de hoje fala? Não. Jesus chamou Pedro porque o critério é o critério de Jesus. Não é o critério que está em Pedro, ou em André, ou em Tiago, ou em João. Jesus não chamou Pedro pelas qualidades ou pelos defeitos de Pedro. Jesus chamou Pedro porque ele, Jesus, tinha uma obra na vida daquele homem. E o critério que Jesus usou foi a sua vontade, o seu desejo, o seu propósito na vida dele. O que para mim fala bastante, porque às vezes eu me pergunto, por que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? E por quê? Eu nunca vou saber o porquê, porque não há em mim nenhuma qualidade e nenhum defeito que possam chamar a atenção de Jesus. Não há em mim absolutamente nada, como não há em nenhum de nós. Ninguém pode dizer assim, eu fui chamado por Jesus porque eu falo muito bem, ou eu fui chamado por Jesus porque eu cozinho muito bem, ou porque eu faço muito bem alguma coisa, ou porque eu faço muito mal. Nunca nós poderemos dizer que o critério estabelecido ou aquilo que Jesus escolheu em nós foi alguma coisa que estava em nós. Da mesma forma que ele chamou Pedro, não dá para entender. Ele chamar um camarada tão impulsivo, tão problemático. Pedro era problemático. E ele dava problema no ministério de Jesus. A ponto de Jesus dizer, afasta de mim, Satanás, para trás de mim. Pedro teve que ouvir esse tipo de coisa de Jesus. Mas Jesus sabia o porquê chamava Pedro. Só Jesus sabia. Jesus sabia qual era o ministério que entregaria a Pedro. Jesus sabia quais os problemas que Pedro teria que enfrentar. E Jesus chamou Pedro, não porque Pedro era Pedro ou porque ele era alguma outra coisa, mas porque Jesus tinha uma obra a fazer na vida dele. Por que Jesus chamou você? Não é pelo que você sabe, não é pelo que você deixa de saber. Jesus chamou você porque, em primeiro lugar, ele te ama. E ele tem uma obra, ele tem um propósito na tua vida, e isso vai se cumprir. Nunca diga, eu não vou fazer a obra de Deus porque eu não sei fazer. Nunca diga, eu vou deixar de fazer aquela obra ou aquele propósito porque eu não estou preparado para isso. Não está em você o critério, não está em você a qualidade ou o defeito. O que Deus te chamou é porque ele tem um propósito. E esse propósito precisa ser cumprido em você. Então, toda vez que você se sentir convocado para a obra de Deus, faça como Pedro fez. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender com Pedro, é que quando Jesus chamou ele seguiu a Jesus. Ele deixou tudo e ele seguiu. E ele seguiu com o que ele tinha. E o que ele tinha? Muito problema. Você deve seguir Jesus com os seus problemas. Você deve seguir Jesus com as suas limitações, com as suas dificuldades. E deve fazer a obra do Senhor. Buscando sempre fazer o seu melhor.
mas nunca achando que você é o melhor para fazer aquilo. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês, né? E que essa figura de Pedro ela possa falar para nós, né? Tantas vezes Jesus chamou a atenção dele, né? Mostrando para ele os erros dele. Muitas vezes a gente está na presença de Jesus, como antes de ser chamado a atenção, Pedro talvez tivesse essa ideia dele mesmo de que ele era uma pessoa, né, boa, uma pessoa que não tinha defeitos. E aí Jesus começa a mostrar para ele. Às vezes isso acontece conosco também. Não para nos afastar, porque quando lá no final Jesus aparece e fala assim, ó, chama a Pedro também, né? Então ele não quer que a gente se afaste, ele quer que a gente se aproxime. Nós somos importantes para Deus, mesmo com as nossas limitações, com os nossos defeitos, né? O Senhor está nos moldando, né? Como aquele vaso na mão do oleiro, que é moldado, né, todos os dias, para que se torne uma obra perfeita, né? Então, que a gente possa aprender isso. Amém? Nós vamos agora fazer um momento aqui de transição. Algumas crianças, né, que já não são mais crianças, eles vão estar passando para o grupo dos adolescentes, e a Sônia vai estar fazendo esse momento aqui. Diaconisa Sônia. A paz do Senhor, igreja. Como vocês já sabem, todo ano existe isso, todo ano eu não estou preparada. Mas é uma etapa que, para a geração Vida, né, que essas crianças fizeram uma etapa conosco. Nós trabalhamos de 0 a 12 anos, e quando eles fazem 12 anos, a gente faz essa transição. Então, eu gostaria de chamar aqui o Lucas, a Manu e seus professores, por favor. Tio Denis, tio Gilmar. Teria um número maior. Eu acho que teve duas crianças que uma criança que eu não encontrei contato, não consegui conversar. Mas domingo que vem a gente faz a transição de novo, porque essa criança vai precisar ser apresentada. E a outra não pôde vir. Amém? Chora não, tio Denis. Ó, eu fico triste quando eu levo eles para os adolescentes. Tio Denis chora. Toda vez tio Denis chora. Tio Denis não chora dessa vez. Não chora. Então, eu queria agradecer o apoio que os pais, né, desses dois alunos nos deram, porque é muito importante que os seus filhos venham na geração Vida. Porque é uma etapa em que eles também recebem ensinamentos, o mesmo ensinamento que vocês também recebem aqui na igreja, mas eles recebem na linguagem deles, né? Por isso nós temos os livros, temos as nossas histórias, nossos materiais didáticos. E agora nós estamos passando esses dois abençoados aí para os adolescentes, e eu creio também que vai ser uma nova etapa na vida deles, e eu peço a Deus que o Senhor possa iluminar o caminho de vocês, que vocês possam, com o mesmo amor que nos trataram, tratar a Michele e o Henrique, que não está aqui, que a vida de vocês seja cheia da graça de Deus, e que vocês não venham esquecer nada que vocês receberam lá em cima conosco. E nós queremos que agora vocês vão sair da fase do leitinho na mamadeira e vão entrar para um mingauzinho mais forçadinho, mais forte, mas que o Senhor possa estar com vocês. Passo para a mão do pastor, que ele que vai estar recebendo nossos filhos. Então vem para cá. Espera aí, pastor. Primeiro os professores vão Então entregar uma mim. lembrancinha para eles. Tá. Amém. Amém. Manu, Lucas, passem para a mão dos pastores. Pode ir. Vem Vai, cá, Manu, dá um a minha abraço. Rosinha, toda vergonhada. Os líderes dos adolescentes não estão aqui, mas que vocês sejam bem-vindas, né? É um progresso, né? É o crescimento na vida espiritual, como a diaconisa Sônia falou. Agora eles vão experimentar, né, um alimento um pouco mais sólido, né? Porque já se fortaleceram lá, né,
com o leite, com o mingauzinho, e agora vai comer um alimento mais sólido, que vocês possam ser bênção na vida dos seus colegas de ministério agora, dos adolescentes, né? E bênção na vida dos seus amigos também, que estão fora da igreja hoje. Que vocês possam ser esse exemplo, né? E passar tudo aquilo que vocês têm recebido aqui, né? Que você possa ser um Pedro, um André, um Tiago, né? Um dos seus discípulos, para poder ensinar também e ganhar almas para o Senhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo de vocês. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Entenda a importância desse momento na vida dessas crianças, adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, Senhor. Eu quero, primeiramente, te agradecer pela dedicação dos professores, que têm, Senhor, com cuidado, com carinho, Senhor, ensinado, Senhor, até que eles chegassem a este momento. Que eles não venham a perder, Senhor, tudo aquilo que aprenderam e possam ser exemplos, Senhor. E continuar, Senhor, nesta trajetória de crescimento. Crescimento espiritual, crescimento, Senhor, físico e crescimento, Senhor, social. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os teus filhos, que eles sejam recebidos, Pai, neste novo grupo, ó Deus, que eles sejam, Senhor, abraçados, Pai, por estes adolescentes, Pai, que estarão recebendo. No nome de Jesus, Pai, também peço a sabedoria, Senhor, da sua liderança, Senhor, que eles possam dar continuidade a um trabalho, Senhor, que se começou a fazer, Senhor, na geração vida. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Amém, amém. Meus parabéns, mano. Deus abençoe. Meus parabéns. Deus abençoe. Amém. Podem sentar. As responsáveis pela assistência social pedem, Senhor, aos irmãos que tragam doações, tá, para a nossa cesta, para a nossa despensa. Tá? Nós estamos com carência de material, né? A despensa está quase vazia, então se você puder trazer material para abençoar famílias que chegam aqui. Você pode fazer isso, trazer em qualquer culto, qualquer horário, tá bom? A gente vai estar recebendo, tá bom? Amém? Acho que é só isso, vamos embora. À noite, às 6h30, estaremos de volta. Vamos ficar de pé então, mais uma vez, para irmos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, Senhor, na tua casa, por tudo que aconteceu, ó Deus, queremos te honrar e te glorificar, Senhor. Abençoa, Senhor, agora o nosso retorno aos nossos lares, nesse resto de manhã, Pai. Abençoa-nos, Pai, durante o dia, Senhor, e que à noite a gente possa retornar para a tua casa, Senhor, com alegria, com o desejo, Senhor, de te adorar. No nome de Jesus, Pai, cuida de cada um de nós. Essa é a nossa oração e fazemos, Pai, em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre. Que a igreja abençoada do Senhor diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.